Olá amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo do Manual do Criador. Eu sou Ícaro Medeiros e quero te agradecer por ter acompanhado essa playlist até o final. Uma série de 8 vídeos, eu prometi 8 vídeos e hoje é o fim dessa playlist em que nós estamos falando sobre os segredos do sonho profético do rei Nabucodonosor. Que sonho é esse? E o que ele interessa a nós? Pois é, nesse 8º vídeo eu vou revelar a você uma revelação guardada naquela profecia e que tem a ver com as nossas vidas nos dias atuais. Para quem não se lembra, essa história está relatada no livro de Daniel, capítulo 2, em que o rei teve um sonho, o rei Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, e ele teve que chamar alguém que pudesse revelar o seu sonho. E o único que foi capaz de dar a revelação foi Daniel. E Daniel falou de uma estátua gigantesca com várias partes, cabeça de ouro, peitos de prata, tronco de bronze, pernas de ferro, pés de barro com ferro. Lembra-se disso? Eu falei disso nos outros vídeos, que essas partes simbolizavam épocas que Deus ia determinar sobre o mundo. Poderio da Babilônia, do Império Babilônico, que era o que já estava acontecendo naquela época. Depois viria um outro império de prata, que veio a ser o Império Medo-Persa, depois o Império Grego e por fim o Império Romano. E por fim o Império Romano passaria por um enfraquecimento, que seria aquela parte dos pés de barro misturado com ferro, ou seja, teria a força do ferro, mas ele apresentaria muitas fraquezas, que foi justamente o período do enfraquecimento do Império Romano. E depois disso houve um encerramento da época dos impérios mundiais, os grandes impérios do mundo. Bom, e o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver comigo, Ícaro? Você fala, assistir essa série inteira, eu quero saber o que isso significa. Acompanhe esse vídeo. Você já se inscreveu no canal? Olha, hoje eu vou ter que ser um pouquinho mais chato. Se inscreva nesse canal, me ajude a fazer trabalhos cada vez melhores, a procurar mais informações. Esse canal ele tem o intuito de trazer verdades bíblicas, verdades que você provavelmente não conhecia, provavelmente você não vai encontrar na televisão, nos grandes canais de mídia por aí. Você vai ter que lutar muito para encontrar uma informação que seja fidedigna. Muitas vezes você é enganado, a gente acaba sendo enganado, porque pessoas acreditam que conhece a Deus, acreditam que conhece o que Deus pensa a respeito deles, mas não procuram ler uma página desse livro, que é a Palavra de Deus. Ou seja, o Senhor Deus deixou um livro com muitas informações muitas delas já comprovadas historicamente, mas criam-se teorias à parte desse livro e fazem a gente acreditar. Isso nas grandes mídias. E isso tem afastado cada vez mais o homem de Deus. Eu venho aqui para trazer aqui uma informação que seja mais verdadeira, mais fidedigna, e sim, que você possa pensar, por que não? A gente fala abertamente de tantos assuntos, por que não falar abertamente sobre o que a Bíblia fala? Por que você não parar um tempo, uns 15 minutos do seu dia para assistir um vídeo e analisar, puxa, será que Deus não tem um plano para a minha vida? Sabe? A gente tenta falar abertamente sobre tantas coisas, A gente fala sobre sexo, é importante. A gente fala sobre finanças. Finanças deveria ser algo que deveria ser ensinado na escola, mas não é, Assim como a Bíblia Sagrada deveria ser ensinada na escola. Sabe que na Hungria, essa semana, o governo húngaro, ele determinou que nas escolas públicas deveriam ser ensinadas a palavra de Deus? Sim, foi essa semana. Porque os governos anteriores da Hungria, que eram comunistas, foram considerados governos que derrubaram o país. E agora o novo governo que quer sair do comunismo, eles entenderam que falta às pessoas a consciência de Deus. Então, qual o melhor lugar para você aprender isso primeiramente? Na escola. Mas você já passou pela escola, você já está formado, não é verdade? Assim como eu, Eu também tive que aprender algumas coisas mais tarde e aqui eu quero repassar para você. Me siga também nas redes sociais, Facebook e Instagram, procure lá Manual Criador, tudo junto.
Você pode comentar, pode falar o que você achou desse vídeo, pode falar mal também, não tem problema, tá? Mas eu quero que você comente, tá? E ativa o sininho aqui no vídeo, porque assim que eu fizer novos vídeos vai aparecer para você, tá certo? Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. E continuando, essa revelação do rei diz que no final dessa visão ele viu uma pequena pedra que saiu de uma montanha sem que nenhum homem cortasse. Essa pedra veio e caiu sobre aquela estátua, aquela gigantesca estátua. Ela foi derrubada por uma pedrinha. E enfim, todo aquele material, aquele ouro, aquela prata, tudo isso daí virou velharia. E diz que aquela pedrinha, ela começou a crescer, e ficou tão grande que dominou o mundo inteiro. Você lembra que eu falei sobre isso? No livro de Daniel, ele dá umas características, ele dá umas dicas do que vem a ser essa pedra. Diz que essa pedra, ela viria depois dessa era dos impérios, mas diz que depois surgiria um reino, que seria um reino eterno. Olha só, eterno. Você conhece algum reino eterno hoje em dia? Você conhece algum rei eterno hoje em dia? Diz que esse reino, ele iria surgir e ele nunca mais seria transmitido a outro. Seria um reino que duraria para sempre. E pelo que nós pudemos entender, é um reino que cresceria cada vez mais, mas que um dia começaria pequeno, como uma pedrinha. Você já deve estar imaginando do que eu estou falando, né? Sim. Olha só o que diz o livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor Deus. Vejam, coloco em Sião uma pedra aprovada, uma pedra de esquina preciosa, uma pedra fundamental firme. Quem confiar não correrá para cá e para lá. Em algumas versões fala que quem confiar nessa pedra nunca será humilhado. Que pedra é essa que eu estou dizendo? Eu estou falando de Jesus Cristo. A palavra diz que Jesus Cristo é a pedra de esquina. Diz que o povo judeu não reconheceu Jesus, né? Tanto é que ele foi crucificado, vocês sabem disso. Não reconheceu Jesus como o rei que haveria de vir, porque a Bíblia ela prometia que viria um rei, né? Isso está mais que claro aqui, não é verdade? E diz que o povo esperava o rei, esse Messias, o Messias ungido, o Cristo. Mas quando o povo judeu viu Jesus, eles não quiseram acreditar que era ele. Por quê? Porque Jesus ele não veio aqui pregar um reino terreno. Ele não foi lá para sentar no trono de Israel e libertar Israel do Império Romano, que foi a época que ele surgiu. Mas ele veio pregar um reino superior. Se você ler Mateus 4, você vai ver que Jesus, quando ele chegou aqui na Terra e ele começou a fazer suas pregações, ele nasceu da Virgem Maria, todo mundo sabe disso, né? E depois disso ele cresceu até quando ele tinha a idade de 30 anos, ele começou então o seu ministério aqui na Terra. E a partir desse daí ele começou a pregar para as pessoas. Qual era a grande pregação de Jesus? Eu quero saber de você, se você sabe qual foi a grande pregação de Jesus. A grande pregação de Jesus foi: arrependam-se, é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. Esse é o reino eterno. Esse é o reino que jamais seria passado para nenhum outro. Quando Jesus ele estava prestes a ser crucificado, ele estava passando por aqueles julgamentos. Para quem não sabe, Jesus chegou a passar por 7 julgamentos. Tá? Aí você fala, 7? Eu não sabia disso. Eu pensei que era só Pilatos que julgou ele, pensei que Herodes tinha julgado. Pois ele foi julgado por Herodes, pelo Sinédrio, ele foi julgado por Pilatos, foi julgado pelo povo. Enfim, ele passou por um total de 7 julgamentos que eu não vou falar disso agora. Eu posso criar um vídeo depois. Mas diz que quando ele estava diante de Pilatos, que era a autoridade responsável por mandar crucificar, porque ninguém poderia crucificar naquela época senão o Império Romano. E os judeus queriam que isso acontecesse, que ele fosse crucificado. E o mais interessante é que a promessa da Bíblia diz que o Messias seria crucificado. Ou seja, precisaria que ele fosse crucificado para que se cumprissem as promessas. E o povo judeu não estava entendendo que aquilo era um cumprimento de promessas. Olha só. Ele diz que Pilatos, quando estava diante de Jesus,
ele estava contrariado, porque ele não queria condenar Jesus, porque ele não via alguém que pudesse ser condenado ali, ele não via culpa naquele homem, mas o povo estava apelando grandemente, e Pilatos poderia perder o controle do local se não fizesse aquela condenação. E diz que Pilatos então foi interrogar Jesus: você é o rei dos judeus? Porque é isso que o povo está dizendo. Jesus respondeu: você pergunta isso por si mesmo? Ou será que outras pessoas falaram isso a meu respeito? E Pilatos respondeu: por acaso eu sou judeu? A sua nação e os principais sacerdotes o entregaram para mim. O que foi que você fez? E Jesus respondeu: o meu reino, ele não deriva sua autoridade de ordens de coisas deste mundo. Se fosse, os meus homens lutariam para impedir que fosse preso pelos habitantes de Judá, os judeus. O meu reino não é daqui. Pegou? Pilatos pegou, olha o que ele disse: então você é um rei, Pilatos disse isso. Jesus respondeu: você diz que eu sou rei. De fato, a razão do meu nascimento e da minha vinda ao mundo é testemunhar a verdade. Eu falei disso num outro vídeo. Quem pertence à verdade me ouve. Olha, pega o que eu estou dizendo. Ele está dizendo de ouvir a verdade. Quem ouve a verdade ouve Jesus. E ele fala, Pilatos respondeu para ele: mas o que é a verdade? E Pilatos, enfim, encerrou aquele diálogo. Mas Jesus, ele deu uma dica muito forte aqui, porque Pilatos estava questionando a autoridade de Jesus como um rei. E Jesus disse: olha, eu sou o rei. Ele não falou abertamente essa frase, mas ele disse: o meu reino, ou seja, eu sou um rei. O meu reino não é deste. E o que isso tem a ver comigo? Você disse que está se cumprindo agora. O que isso quer dizer? Eu não estou entendendo, Ícaro, onde você quer chegar. Pois agora preste atenção. Com certeza você já orou ou já rezou o Pai Nosso. Você conhece, É uma oração que o próprio Jesus ensinou, está na Bíblia. Você sabia que está na Bíblia essa oração? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. O que você está dizendo nessa oração? Você está chamando para nós o reino de Deus. Sabe, Jesus, ele falou assim: olha, é chegado o reino de Deus, se arrependam. Essa foi a única pregação de Jesus. Todas as outras pregações que ele veio fazer deriva dessa única pregação: é chegado o reino de Deus, se arrependa. Eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos. Mas olha só que importante. Você fala assim: mas eu não estou vendo esse reino. Onde está esse reino? Se esse reino é tão poderoso, por que eu não enxergo? Diz a palavra, Jesus falou assim que o reino de Deus, o reino dos céus, não vem com aparência visível. Mas ele diz que o reino dos céus está dentro de nós. Ou seja, naquela época Jesus era uma pedrinha, uma pedra que os judeus rejeitaram. Diz que a pedra que foi rejeitada pelos construtores, que eram judeus, ela se tornou a pedra angular, como eu li no começo do vídeo. Ou seja, a pedra angular é simplesmente a pedra de esquina, é simplesmente a pedra mais importante da obra, porque é a pedra que dá o encaixe, a sustentação de todo o efeito. Naquela época as construções eram diferentes de hoje, eram pedras sobre pedras, e a pedra de esquina ou a pedra angular era a mais importante de todas. Em Romanos fala que aqueles que caírem sobre aquela pedra ficarão em pedaços, assim como foi descrito em Daniel. Ou seja, Jesus, ele veio para acabar com todas as crenças, ele veio acabar com toda a cultura que os grandes impérios do mundo trouxeram naquela época, para trazer um novo ensinamento, para trazer o que o Rei dos Reis quer para nós. Não um rei terreno, não um rei que explora, mas um rei que quer exaltar o seu povo. Esse reino, ele não tem aparência visível, mas diz que está dentro de nós. Naquela época, Jesus era um homem, filho de Deus, pregando pelas ruas de Jerusalém. Mas depois que ele morreu e ressuscitou,
muitos seguidores pelo mundo. Sabe, você já deve ter ouvido falar de Napoleão Bonaparte, já ouviu falar? Diz que esse homem falou assim, olha, eu tenho um exército. Olha só o que esse homem disse, eu tenho um exército que faz o que eu quero. Mas eu conheço um exército muito mais poderoso que o meu. Olha o que ele disse, que é o exército de Cristo. Porque Jesus, ele não está entre nós, né? Ele não está entre nós em carne e osso, mas muitas pessoas que nunca ouviram pessoalmente, estão dispostas a morrer por ele. Muitas pessoas no mundo todo, ou seja, o próprio Napoleão reconheceu que o exército de Cristo pelo mundo era muito maior que o dele. E sabe, o exército de Cristo hoje ainda é muito maior. Essa palavra está chegando até você hoje porque é uma promessa bíblica, sabia? Que a palavra de Deus seria pregada em todos os lugares do mundo antes que ele voltasse. E Jesus prometeu que ele iria voltar e o seu reino ia se estabelecer. Lucas, no seu capítulo 17, versículo 20, ele diz assim, que os fariseus um dia perguntaram para Jesus quando que viria o reino de Deus? E ele falou assim, olha, o reino de Deus não vem com sinais visíveis, como eu falei, não tem sinal visível. Nem se dirá, vejam, o reino de Deus está aqui, ou ele está lá. Porque o reino de Deus está entre vocês. Então ele disse aos seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o verão. As pessoas dirão a vocês, vejam, aqui está ele, ou ele está ali. Não corram atrás deles e nem o sigam, porque o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do horizonte. Mas antes é necessário que ele suporte um sofrimento terrível e seja rejeitado por essa geração. O Filho do Homem ele está se referindo à pessoa dele mesmo, que ele ia ser rejeitado por aquela geração, os judeus, e seria crucificado passando por uma dor terrível. E diz que aí ele faz uma comparação, e eu quero que você preste atenção nessa comparação. Da mesma forma, no tempo do Filho do Homem, as coisas serão semelhantes aos dias de Noé. O que é o tempo do Filho do Homem? É o tempo que o Jesus, o Filho do Homem, voltará para estabelecer o seu reino. Não mais como um servo da forma que ele veio, mas como o Rei dos Reis de fato. E ele fala que esses dias serão semelhantes aos dias de Noé. As pessoas comiam e bebiam, homens e mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e destruiu a todos. Não teve segunda chance. Da mesma forma aconteceu nos tempos de Ló. As pessoas comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia que Ló deixou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, se alguém estiver no telhado da casa, não deverá descer para apanhar os bens dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deverá voltar. Lembre-se da mulher de Ló, né? Aquele que tentar preservar a sua própria vida, a perderá. E quem perder a sua vida, este sim a preservará. Quero dizer a você que essa revelação está acontecendo. Essa pedra está crescendo, já não é mais uma pedra, é uma montanha. Milhares de pessoas pelo mundo estão morrendo porque confiam nessa pedra. O que eu falei, aquele que confia não será humilhado. Você pode achar que está sendo humilhado aqui na terra. Se você procurar no YouTube, você vai ver lá no Egito pessoas sendo degoladas porque não recusam o nome de Jesus. Ah, Ícaro, você está dizendo então para eu ser um religioso, e eu estou falando que não é isso. Mas estou falando para você confiar nessa pedra. Isso consiste em tomar atitudes de mudança de vida que não é necessariamente uma religião, você entende isso? Eu quero ensinar mais nos próximos vídeos para isso não ficar muito extenso, mas eu quero que você fique com essa mensagem na sua mente. A montanha está crescendo, mais e mais pessoas estão aderindo, mais e mais. Mas vai chegar um dia em que pessoas se casam, pessoas compram, pessoas vendem, pessoas bebem, não é isso? Mas vai chegar um dia que isso tudo vai terminar. E não vai terminar só para uma cidade, como foi no caso de Ló. Vai terminar para o mundo inteiro.
O Senhor está dando chances a todos nós. Esse vídeo é uma chance para você fazer uma decisão de vida. Jesus não veio à toa, sabe? Não existe nenhum outro Deus que faz uma promessa como essa, uma promessa de salvação para a sua geração, para o seu povo, uma promessa de mudança de vida. Todos os outros deuses por aí, eles falam sobre você ser uma pessoa bondosa, uma pessoa que siga uma linha reta, que não faça mal aos outros, porém não fala sobre você ter o temor ao Deus do céu, ao seu Criador, e entender que Ele tem vontades próprias, que Ele é uma pessoa pensante e não um ser como uma estátua. Eu encerro aqui esse vídeo, tá? Quero agradecer você. Se inscreva no canal se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa série. Eu peço que você se inscreva, ative o sininho. Se você não gostou, comenta também. Eu faço questão de receber esse feedback que você vai me passar. Tá? Olha, a pedra que foi rejeitada, ela se tornou uma pedra de esquina. Não seja você mais uma rejeitar, não. Abraça essa pedra, essa rocha que é Jesus. Obrigado e até o próximo vídeo.